Então, a verdade é que toda vez que eu vejo tudo isso, iluminação, câmera, microfone, eu ainda não me acostumei porque eu nunca sonhei exatamente em fazer isso que eu faço hoje. A real é que eu passei 30 anos brigando com o meu corpo. Eu passei 30 anos fazendo dieta, achando que o meu corpo era um problema, que eu era uma louca descontrolada com comida. Eu tinha medo de continuar comendo compulsivamente até ficar bem velhinha. Eu ficava me imaginando, será que eu vou comer desse jeito até envelhecer? A verdade é que até os 30 anos eu achava que o único jeito de me alimentar era ou fazendo dieta ou comendo compulsivamente. Eu não sabia o que era equilíbrio, eu não sabia o que era comer normalmente. E eu também não sabia que eu podia ter o corpo que eu tinha. Eu comecei a fazer dieta com 17 anos, na verdade, eu fiz intercâmbio na Alemanha. E eu engordei 10 quilos assim em pouco tempo, em 3 meses eu já tinha engordado 10 quilos. E eu voltei do intercâmbio e eu lembro bem certinho do dia que uma tia minha me estendeu a mão assim e me deu 2 remedinhos. E aí ela falou assim, isso aqui vai salvar você. E essa foi a primeira vez que eu tomei remédio para emagrecer. Fiquei muito tempo tomando remédio para emagrecer. Eu até perdi as contas de quantos anos eu passei tomando. Eu vivia à base de remédio, chegou uma época que eu vivia à base de remédio. Eu tomava remédio de manhã à noite, o remédio já nem fazia efeito, mas eu tomava remédio para emagrecer porque eu tinha medo de comer. Eu não comia, eu tinha medo de comida, eu tinha medo de comer. Toda vez que eu comia eu sentia culpa, eu sentia muita vergonha do meu corpo. E esse era o único jeito que eu conhecia de viver, de me alimentar. E quando eu digo que só aos 30 anos eu caiu uma ficha assim e eu comecei a perceber que não dava mais para esperar, não dava mais para viver daquele jeito. Eu não aguentava mais fazer dieta, eu começava uma dieta na segunda-feira e eu tinha uma compulsão alimentar no final da terça. E na quarta eu prometia de novo que eu ia começar uma dieta no dia seguinte. Aí eu ficava feliz porque já era quinta, já estava chegando no final de semana e no final de semana eu ia poder comer. E aí eu comia muito, 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 como se eu estivesse me despedindo da comida, porque eu me prometia que na segunda-feira eu não ia comer. Ou eu ia comer muito menos, eu ia fazer totalmente diferente e a minha vida ia ser diferente. E para mim foi uma grande descoberta quando eu percebi que eu não estava sozinha. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei de uma forma bem tímida, bem pequena, porque eu achei que eu estava falando para mim e para poucas pessoas. Eu não imaginava que tantas mulheres passavam por isso. Eu comecei a falar pensando assim, que se eu ajudasse 2 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres, eu já ia ficar feliz. E para minha surpresa, quando eu lancei uma fanpage no Facebook e começou a ter curtida, eu falei, mas como assim? Tanta gente está se identificando com isso que eu tô falando. Eu não entendia como que isso estava acontecendo. Logo que eu comecei, eu falava uma frase assim, se dieta funcionasse, ela ia ser feita uma vez só na vida. Você já parou para pensar nisso? Se dieta realmente funcionasse, por que você teria que fazer 10, 20, 30, 10 anos, 15 anos? Isso não faz sentido. E teve um dia que eu parei para pensar, como assim que 20 anos atrás tinha revista prometendo perder 4 quilos em uma semana, 2 quilos em 3 dias, e essas mesmas revistas aparecem todo santo mês com a mesma promessa, e a gente segue acreditando. Então, se todo novo mês tem uma promessa nova, quer dizer que a do mês passado não funciona. Quem diz que a desse mês vai funcionar? E a do mês que vem vai funcionar? Então, se dieta funcionasse, ela seria feita uma vez na vida, ia resolver o problema e a gente nunca mais ia precisar odiar o nosso corpo. E não é isso que acontece, né? Então, primeiro eu passei por tudo isso achando que só eu sofria. E foi uma descoberta muito engraçada na minha família, na verdade. Quando eu comecei a falar sobre isso, os meus pais, os meus irmãos, as minhas amigas, eles falavam que não tinham ideia de que eu passava por tudo que eu conto hoje que eu passei. Porque eu estava o tempo inteiro tentando esconder que eu passava por aquilo. Eu tinha tanta vergonha de não conseguir emagrecer, eu me sentia um fracasso tão grande por não ser magra, que eu fazia muito esforço para esconder isso de todo mundo. Eu queria que ninguém descobrisse o quanto eu era um fracasso. E a impressão que eu tinha era quase de que o meu corpo era um outdoor ambulante.
O meu corpo estava mostrando para todo mundo que eu era um grande fracasso por não conseguir emagrecer. E a minha maior alegria hoje é poder mostrar para outras mulheres que isso não é verdade. Que essa história de é só comer menos, é só se exercitar mais e é só ter força de vontade, não é bem assim que funciona. Se fosse assim, as mulheres não iam estar tão infelizes com a própria imagem e com o próprio corpo. E essa coisa de força de vontade é muito engraçada, né? Porque tá o tempo inteiro todo mundo falando que é só ter força de vontade, mas ninguém sabe de verdade o que é força de vontade. É quase assim, onde que eu compro? Como que eu faço para ter? Alguém me diz como é que eu faço para ter força de vontade. Eu descobri hoje que força de vontade não é só pensamento positivo, não é só você querer. Força de vontade, ela é muito além. Por muito tempo eu tive uma sensação de que se eu fosse magra, tudo seria diferente na minha vida. Eu acordava pensando no que eu ia comer, prometendo que eu não ia comer, que eu ia fechar a boca, que eu ia me controlar direitinho e muitas vezes, 10 da manhã ou na hora do almoço, eu já tinha feito tudo diferente do que eu tinha planejado. Ou às vezes eu passava o dia inteirinho me controlando, fugindo de comida, fazendo certinho para ter uma compulsão às 11h45 da noite. E dormi chorando, dormi me sentindo péssima e prometendo de novo que no dia seguinte ia ser tudo diferente. Chegou uma época que eu percebi que eu dormia pensando em comida, eu acordava pensando em comida, eu passava o dia inteiro pensando em comida. Ou eu estava pensando no que eu ia comer, no que eu queria comer, no que eu não podia comer, no que eu devia comer, mas de um jeito ou de outro eu estava sempre pensando em comida. Era como se a minha vida girasse em torno da comida. E chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu me preocupava tanto com comida, tanto com o meu corpo, tanto com o meu peso, e eu não estava me preocupando com outras áreas da minha vida. Eu ia levando a vida meio no piloto automático, assim. Eu deixava tudo para quando eu fosse emagrecer. Quando eu emagrecesse, eu ia ter o emprego que eu queria. Quando eu emagrecesse, eu ia ter um relacionamento melhor. Quando eu emagrecesse, eu ia ficar mais confiante, mais bonita, ia viajar mais, ia ser mais feliz. Tudo para quando eu emagrecesse. Eu passava a minha vida esperando o dia em que eu fosse emagrecer. E chegou um dia que eu parei para olhar pro jeito que eu estava vivendo, para minha casa, pro meu trabalho, pros meus relacionamentos. E eu comecei a perceber que estava tudo errado. Eu não queria mais aquela vida. E eu falei para mim mesma que se fosse para continuar vivendo daquele jeito, eu não queria mais viver. Então eu achava que quando eu abandonasse as dietas eu ia explodir de tanto engordar e que se eu não me controlava nem fazendo dieta, imagina se eu parasse de fazer dieta. Mas eu não tinha mais escolha, eu já não conseguia mais seguir uma dieta por nem 3 dias seguidos e eu simplesmente abandonei, decidi. Eu já tinha começado a estudar sobre isso, já tinha entendido que claramente eu não estava resolvendo o meu problema. E parar de fazer dieta não foi uma escolha consciente, não foi uma coisa que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu simplesmente não tinha mais escolha, não tinha mais opção e eu já tinha decidido me tornar coach. E um dia me perguntaram assim, se você pudesse ajudar pessoas ou se você fosse deixar uma mensagem no mundo, que mensagem você deixaria? Se você pudesse ser a heroína de alguém, de quem que você gostaria de ser heroína? Na hora eu tive muita certeza da resposta e eu falei, eu queria que as mulheres soubessem que elas não precisam viver de dieta. Eu queria que as mulheres soubessem que não existe um jeito errado de ter um corpo. Eu queria que o maior número de mulheres entendesse que o nosso corpo é o nosso lugar no mundo, é a nossa casa. Eu posso estar em qualquer lugar, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho, eu convivo com pessoas, mas o lugar onde eu tô, eu acordo, eu levanto, eu durmo, eu sinto, eu como, eu ando, é aqui dentro. Eu cheguei à conclusão de que o nosso corpo é a relação mais íntima que a gente tem. Eu posso ter uma relação com outro homem, eu posso ter relação com os meus pais, com os meus amigos, com as minhas alunas, mas se eu não estou bem no meu próprio corpo, eu não me sinto bem em lugar nenhum. E de lá pra cá aconteceu tanta coisa que eu nem sonhava, eu nem imaginava que eu podia me abrir tanto, conhecer tanta gente, ajudar tanta gente, viajar tanto e viver muito mais. Coisas que eu tenho certeza que se eu tivesse ainda pensando só em comida, eu não teria vivido. Eu ouvi uma vez uma reflexão que fez muito sentido para mim. Um dia todas nós viveremos só de histórias. Que tipo de história você quer contar? Eu lembro que eu tive a certeza de que eu não queria contar que o maior feito da minha vida foi ser magra e foi emagrecer. Eu queria contar muito mais. Eu queria contar o quanto eu ri, o
o quanto eu ajudei pessoas, o quanto eu deixei uma marca no mundo, o quanto eu trabalhei, o quanto eu viajei, o quanto eu amei. E hoje eu desejo que todas as mulheres que têm acesso ao Não é Dieta é Vida, porque é isso que eu quero que você entenda. O Não é Dieta é Vida não é pra poucos, não é só pra mim. O Não é Dieta é Vida é pra todo mundo que entendeu que a vida é mais do que viver pensando em comida. E eu queria que todas as mulheres do mundo entendessem que a maior preocupação da vida de uma mulher não pode ser a comida. A maior preocupação da vida de uma mulher tem que ser ela mesma.